Então, caros irmãos e queridas irmãs, boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, inicialmente dando alguns avisos. O primeiro deles é sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, em que aqueles que não quiserem que a sua imagem seja divulgada a posteriori no canal do GAEB no YouTube, que mantenha doravante a sua câmera desligada. E aqueles que não tiverem, que não se oporem, não tiverem nenhum problema quanto a isso, que a mantenha ligada, né, ou pode ligar na hora que quiser para poder participar. Fazendo assim, com certeza está subentendida que todos concordam com a sua divulgação, né, a divulgação de sua imagem pelo GAEB por aquele canal. Nós agradecemos a compreensão de todos. Alguns avisos antes da nossa prece inicial. São aqueles corriqueiros, né? Estamos instando a todos a participarem conosco no GAEB, lá do Instagram, Facebook, né? Do site do GAEB, que é gaeb.org.br. Nessas plataformas, nós colocamos várias notícias acerca do que está acontecendo na nossa casa, nos departamentos. Então, seria interessante que vocês dessem lá uma olhadinha. E se inscrevam, né, também no canal do GAEB, no YouTube. É facílimo, é só clicar em inscrever-se, né, que está em vermelho. Ele vai pedir seu e-mail, né, você acessa seu e-mail e está inscrito. E também deem um like nas transmissões ao vivo, né, caso estejam gostando, e, se possível, também façam comentários. O comentário de vocês são de suma importância para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para melhorarmos a qualidade das nossas transmissões. Lembrando mais uma vez que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós realizamos o culto cristão no lar, pela plataforma Zoom, com transmissão ao vivo pelo canal do GAEB no YouTube. E todas as sextas-feiras, nós temos palestra pública, sempre às 20 horas. Lembrando que, tanto na quarta como na sexta, após o estudo do Evangelho e a palestra, nós temos uma pessoa designada que fará a vibração à distância, a fluidificação das águas e a prece final. Então, vocês querendo, tanto na quarta quanto na sexta, é só prepararem um frasco com água para ser fluidificado. Temos atividades no sábado, diversos cursos funcionam desde as 19 horas, né? Temos curso na terça, na quinta, enfim. No domingo nós temos várias atividades, temos a campanha de assistência ao recém-nascido Irmã Sheila, nós temos a Mocidade Espírita Rafael Thomas, a Merit, temos atividades quinzenais da evangelização infanto-juvenil, como hoje, né, nós tivemos, são diversas salas, que, de acordo com a idade, a criança é destinada a uma sala ou outra. Então, fica aí. Aí temos o grupo de pais também, todos os domingos, né, às 10 horas, entre 9h30 e 10 horas, tem sempre um convidado que traz belíssimas palestras, né, para todos nós. Então, feito esses avisos, dados esses avisos, vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, neste momento, rogar as bênçãos dos bons espíritos para a nossa aula, para o nosso encontro de hoje, que eles possam nos inspirarem, auxiliar todos nós no entendimento do tema de hoje repassado. Então, em nome da equipe espiritual que sempre está presente, em nome de Jesus, nosso Mestre, sobretudo de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado o nosso estudo do curso da série psicológica Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior, no dia de hoje, rendendo graças a Deus. E que assim seja. Então, de imediato, caros irmãos, passamos a palavra para o nosso irmão Lelis, que vai dar início à transmissão do conteúdo de hoje. Boa noite a todos. Obrigado, Eurípides. Sejam todos bem-vindos. Então, minha gente, hoje nós vamos falar sobre um ou dois dos nossos conflitos, melhor dizendo, dos nossos mecanismos de defesa. Muito bem. Um pouquinho confuso, mas a gente chega lá, na boca da baleia. Minha gente, vamos então começar a nossa conversa de hoje, bem descontraída, bem serena, bem tranquila, já que nós vamos tratar de um assunto bastante sensível, delicado,
que é aqueles complexos. Hoje nós vamos tratar especialmente de um que nos atormenta bastante, do campo da inconsciência, e, portanto, é do desconhecimento. É desconhecido pela grande maioria. Trata-se do complexo de Jonas, que é o medo da autorrealização, o medo da própria grandeza, o medo das responsabilidades, das consequências que viriam, ou que são imaginadas, a partir do momento que o indivíduo imagina, idealiza, como consequência da busca da sua iluminação interior, da sua individuação, da sua autorrealização. É claro que quem busca o progresso, busca o aprimoramento, vai mudando de níveis, vai expandindo a consciência. Esses níveis que eu me refiro são exatamente os níveis de consciência, a expansão da consciência, a ampliação da percepção, tanto cognitiva, como, sobretudo, a percepção espiritual. Então, para começar, nesse nosso 32º encontro, falando sobre o complexo de Jonas, dentro do módulo Desafios da Jornada ainda, Abraham Maslow, quem foi? Abraham Maslow, ele chegou a ser presidente da Associação Americana de Psicologia. E exatamente em 1968, ele tornou a psicologia transpessoal oficial. Ele oficializou, portanto, a psicologia transpessoal. E, mais que isso, ele deu cidadania, no campo da ciência, do comportamento, ele deu cidadania à espiritualidade. É psicologia com espiritualidade. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de espiritualidade. A religião conduz, propicia a conexão com a espiritualidade, mas cada coisa são coisas distintas. Então, aos mecanismos já existentes de defesa do ego, mecanismos de fuga do ego, esse grande cientista criou ou revelou mais 2. Por enquanto, a gente vai falar do complexo de Jonas. Ele acrescenta o complexo de Jonas. Denominação dada por ele, a evasão do próprio destino. É quando nós fugimos mesmo. É claro que é inconsciente, é sempre bom lembrar. A gente foge do nosso destino. A fuga de nossos melhores talentos, ao medo da própria grandeza. Todos nós temos potencialidades sem usar ou sem desenvolver plenamente. Frequentemente, fugimos da responsabilidade sugerida por nossa natureza, tal qual tentou fugir Jonas em vão do seu destino. Mas é bom que a gente conheça bem o complexo, né? A história, melhor dizendo, a parábola. Não é uma história, é uma parábola. Sabemos que Jesus utilizou o método parabólico para eternizar as suas lições e, além de eternizá-las, fazer com que elas alcancem todas as pessoas em seus diversos níveis de percepção, de compreensão. Todos são contemplados. O método utilizado pelo mestre dos mestres é perfeito, extremamente bem elaborado. A parábola, então, a parábola de Jonas, ela está no Velho Testamento. Mas Jesus citou no Novo Testamento, quando os fariseus eles solicitaram a Jesus: dai-nos um sinal para que a gente possa crer, algo assim. E Jesus se recusou a dar mais um sinal, porque, afinal de contas, Jesus já tinha feito
aleijados andarem, cegos enxergarem, devolveu a visão, né, a muitos, curou lepra, ressuscitou Lázaro. Então, foram tantos os sinais, significa que eles só iriam ignorar mais um. E Jesus lhes disse, o único sinal disponível para vocês, que fica realmente disponível, não será outro senão o de Jonas. E assim fazendo referência ao Velho Testamento. Por que ele citou Jonas? Por uma razão bastante simples. Nós temos o dever, a obrigação, mesmo que não queiramos, como já afirmava Carl Gustav Jung, estaremos progredindo sempre, contra a nossa vontade, com a ausência da nossa vontade, não importa. A evolução ela é implacável e é impostergável. Podemos até estacionar e atrasar, mas mesmo nessa atitude estaremos aprendendo algo. E na parábola do Velho Testamento, Jonas, ele ouviu uma voz interior, a voz de Deus, lhe dizendo que ele deveria ir a Nínive. Nínive era uma cidade próxima ao rio Tigre, com cerca de 120 mil habitantes. Era uma cidade importante. Era trânsito de mercadoria, de comércio e tudo mais. Era uma cidade meio que cosmopolita. E, por isso, uma cidade grande, bastante desenvolvida e cheia de atrações, distrações, ilusões, como dissemos no nosso último encontro. E, por isso, a cidade estava... os habitantes estavam como que estivessem numa Sodoma e Gomorra, vivendo os prazeres, cometendo iniquidades, crimes, enfim, perderam o sentido real da vida, a espiritualidade, coisa de que vamos falar logo em seguida. Nínive era a capital da antiga Assíria, situada à margem do rio Tigre, como já dissemos. E no livro do profeta Jonas, é descrita como uma cidade excessivamente grande. Era uma junção importante para rotas comerciais que cruzavam o rio já mencionado, ocupando uma posição central na grande estrada entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Já a outra cidade, como vocês veem aí na plaquinha, Tarsis, a localização não é bem determinada. Na história, é provável que se situasse numa região do sul da Espanha e que se tratasse de um porto fenício avançado. Então, Jonas, quando ouviu a voz de Deus, ou a voz do pai, ou do rei, depende da versão que a gente estiver lendo, ele se julgou incapaz, ele teve medo, ele deu desculpas e ele fugiu. Resumidamente, ele fugiu. Ele pegou, como se vê na imagem, o sentido contrário, o extremo oposto, e sumiu. Saída covardona pela direita, né, como dizem os meninos. Então, ele indo para Tarsis, é claro que ele tinha que pegar uma embarcação. Então, ele pegou um barco que estava indo para aquele destino oposto, pagou sua passagem e fugiu. Fugiu. Ele sumiu, não aceitou a missão dada por Deus naquela voz interior. E só que no meio da viagem aconteceu uma tempestade, uma violenta tempestade. O mar ficou revolto e quase naufragou, né? A embarcação quase naufragou.
E durante essa tormenta, o que aconteceu a Jonas? Estava aí todo mundo apavorado e buscando meios de aplacar a tempestade, ou de salvar a embarcação, ou de se salvar, enquanto que Jonas dormia no porão. Isso tem um significado simbólico, que nós veremos. Ele dormia no porão, mas o capitão, irritado, já falando aos outros para que orassem aos seus deuses para aplacar aquela tempestade, e não adiantava, ele ficou irritado com a atitude omissa de Jonas e foi até o porão acordá-lo, para que ele participasse de alguma forma e deixasse aquela omissão. Então, Jonas, vendo a situação, todos apavorados, acabou que ele foi pressionado para dizer quem era, de onde vinha, quem era seu povo, seu Deus, e foi instado a orar para o seu Deus para que ele aplacasse aquela tempestade. Eles já tinham percebido que a culpa era de Jonas. Então decidiram jogá-lo ao mar. E Jonas foi lançado fora da embarcação. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Alguns dizem que era uma baleia. Mas depois de 3 dias dentro da baleia, 3 dias e 3 noites, ele teve algumas reflexões. Ele começou a sentir medo, angústia, pavor, e viu que ia morrer. Então, a sua consciência despertou para uma súplica, para um pedido. Então, ele pediu, lembrou da voz que o convidou para aquele trabalho em Nínive, e ele se recusou, tomou o caminho contrário. E aí ele suplicou que, se ele fosse salvo daquela vez, que ele iria lá cumprir o que fora determinado. Então ele foi, de imediato, vomitado, regurgitado pelo grande peixe numa praia próxima a Nínive. E lá está Jonas, finalmente chegando na grande cidade de Nínive para desempenhar o seu papel, aquele que lhe foi determinado pela inteligência superior. E lá vai Jonas. Essa, portanto, é a parábola. Nós agora vamos buscar extrair daí algumas reflexões aqui entre nós para nos ajudar, né, a encontrar esse Jonas que habita cada um de nós. Claro que no primeiro momento a gente vai dizer: quem? Eu? Não, imagina, eu não. Né? Por várias razões, poderíamos citar diversas desculpas e diversas razões para não sermos comparados a Jonas. Mas acontece que essa é uma conduta inconsciente, são atitudes inconscientes. Abraham Maslow, em seus estudos quanto ao desenvolvimento de aspectos saudáveis do ser, concluiu que a dessacralização é um dos obstáculos ao nosso crescimento. Para ele, a dessacralização é a falta do sentido do sagrado em nosso cotidiano, a ausência de interesse e profundidade pelas coisas e pelas pessoas, o que gera um empobrecimento da vida em seus múltiplos aspectos. Observem essa descoberta, essa revelação de Abraham Maslow. Além do complexo de Jonas, ele atrelou ao complexo de Jonas também a dessacralização. Por quê? Mas o que é dessacralização? A palavra já sugere alguma coisa. Vocês devem estar já imaginando que dessacralização é a perda do sentido do sagrado. E é exatamente isso. E nós estamos vivendo em nossos dias atuais isso com muita intensidade. Antes de avançar, nós precisamos lembrar que
A doutrina espírita nos oferece como recursos para o nosso autoaprimoramento, para o nosso desenvolvimento pessoal, enquanto seres imortais, o Evangelho, o exercício da caridade e a reforma íntima. São 3 ferramentas poderosas para a autoiluminação e, portanto, para o nosso desenvolvimento enquanto, novamente, seres imortais numa jornada que tem começo, duração e fim. Mas o ser em si é imortal. Após essa jornada, simplesmente retornamos para uma avaliação, para fazer uma espécie de balanço e continuarmos nos esforços, tanto nossos como daqueles que nos rodeiam com o mesmo objetivo, para continuarmos avançando. Então, o Evangelho, a caridade e a reforma íntima são os principais recursos oferecidos pela doutrina espírita, pelo Espiritismo, para que nós continuemos nessa estrada da evolução. Então, nós precisamos, por meio da reforma íntima, nós somos conduzidos ao autoconhecimento. No exercício do autoconhecimento, nessa busca interior, nós acabamos chegando também à espiritualidade. E emergimos daí, a partir daí, para valores construtivos. Isto é, a junção da teoria com a prática. Enquanto estamos apenas na teoria, nós desenvolvemos uma persona, uma máscara. É claro que ajuda, o conhecimento por si só já ajuda muito, mas sem a prática é quase nada. E então esses 2 complexos, esses 2 mecanismos de defesa, de fuga do ego, são 2 barreiras, 2 obstáculos que nos impedem de alcançar, no sentido real, a espiritualidade. E, por consequência, de realizar valores ou de adquirir valores construtivos e aprofundar no autoconhecimento. Então, o que acontece em 1968, quando Maslow oficializa a psicologia transpessoal, é que ele traz voltamos a dizer, ele traz para a ciência do comportamento a espiritualidade. Aí a espiritualidade passa a conviver dentro do âmbito da pesquisa científica. Então, a primeira barreira, nós já vimos, é o complexo de Jonas, que acabamos de descrever sucintamente. Mas o que representa o complexo de Jonas? Representa, na visão da psicologia, de forma assim, bastante resumida mesmo, sem querer simplificar, representa o estado de consciência encarnado, do ser encarnado. Nós temos muitos medos. E esse complexo de Jonas é uma modalidade desses medos. O medo de se conhecer é talvez um dos principais. São raras as pessoas ainda, pelo menos no mundo ocidental, que queiram mergulhar para a intimidade de si mesmas, com o propósito de transformação ético-moral, adquirindo, assim, esses valores construtivos, estudando, buscando mais conhecimento, buscando desenvolver as virtudes, as aptidões, as habilidades, enfim, como já vimos de forma bastante ampla e repetidas vezes nos encontros anteriores.
Mas não é aquele autoconhecimento superficial, onde nós costumamos nos descrever de um ego para outro ego. Eu sou assim, eu sou assado, no campo emocional, no campo psicológico, e aparência física, e profissão, e origem familiar, cultural, social e tal. É um conhecimento mais profundo. Mais profundo. Como disse Jung e outros tantos autores, e Joana de Ângeles, é quando nós estabelecemos uma relação entre o inconsciente profundo e o ego. Isso é estar consciente. Isso é se conhecer. Então, a parábola do complexo de Jonas traz para nós mais uma das várias, inúmeras facetas do ser imortal que somos nessa jornada existencial. Muitos de nós pegamos o sentido contrário da Nínive, dessa parábola, e corremos para Tarsis. Então, nós podemos, primeiramente, falar um pouco mais da dessacralização, a perda do sentido do sagrado. E Maslow já denunciava isso desde os anos 50. Esse que vocês estão vendo aí. Ele já denunciava, ele já falava sobre isso no campo da ciência desde os anos 50. Mas o que quer dizer isso? Nós podemos citar alguns exemplos, como a banalização dos relacionamentos. A pessoa que perdeu o sentido do sagrado, ela não vê nada com profundidade. Tudo se torna banal. Tudo se torna simples, né? É a pessoa simplista, não no sentido, digamos, positivo do termo. É simplista, torna as coisas banais. Os relacionamentos, inclusive também a sexualidade, e até mesmo a própria religião. A religião ela é tida como algo ultrapassado, algo que é o ópio do povo, como se costumava dizer desde há alguns séculos, e do cuidado com o outro, o respeito, a ética, aquele cuidado, aquele respeito que devemos ao outro. Então, tudo isso é banalizado, é ignorado às vezes, e isso são apenas alguns dos muitos exemplos de perda do sentido do sagrado. Vemos, todos nós aqui conhecemos pelo menos uma pessoa que não dá a mínima para os valores, digamos, elevados a partir da filosofia, da religião, de espiritualidade, tendo olhos apenas para as conquistas horizontais, posição social, bens, patrimônio, títulos, e tudo, isso é tudo. Então, o resto, que é abstrato, se torna banal. Essa é a dessacralização, gente. A perda do sentido do sagrado. Essa é a primeira barreira que nos impede o avanço para o exercício da espiritualidade. E aprofundar o autoconhecimento e nos reconhecermos como seres imortais, jornadeando, mais uma vez, pela existência física. E isto, gente, é tão recorrente, tão intenso, que nós entramos numa coisa chamada normose. Já falamos outras vezes, em outros encontros, rapidamente, assim, en passant, do que vem a ser normose. Já indicamos o livro de Roberto Crema, Yves Leloup, e o outro autor é Pierre Weil. São 3 autores, 3 psicólogos, 2 franceses e um brasileiro, que começaram a escrever sobre a mesma coisa em países diferentes, antes mesmo de se conhecerem. E Pierre Weil, que já estava morando no Brasil, foi quem fez a aproximação dos outros 2 para concluírem
a obra. Então, esse livro, Normose, a patologia da normalidade, vem nos trazer o sentido, o significado dessa dessacralização, desse hábito de banalizar as coisas e de assumir, de se deixar arrastar por hábitos perniciosos que nos afastam cada vez mais de nós mesmos, da nossa espiritualidade, do sentido do sagrado. E exemplos de normose. Por exemplo, já foi muito considerado por todos normal comprar pessoas para serem nossas escravas, tendo como requisito a cor da sua pele, a sua origem. A gente ia lá na feira, comprava 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, 20, 30, 100 pessoas, e era considerado normal. Levantava assim, olhava, abria a boca para olhar os dentes, né? E era normal. Isso é normose. Então, nós temos exemplos atuais, hábitos que levam à desonra, à doença, à morte até, mas que todo mundo faz, eu vou fazer também, é legal, tal. Meu Deus, o nosso amadurecimento é muito lento. Então, nós temos atitudes que são realmente inconscientes pela falta do sentido do sagrado, pela falta de consciência mais ampliada, de uma percepção mais espiritualizada. E é isso que nós vimos hoje chamar a atenção dos nossos colegas para a reflexão. Então, hoje nós vivemos uma modernidade líquida, né? Sexo casual, balada, relacionamento sem compromisso, e por aí vai. Uma série de hábitos normóticos que nós vamos considerando normal. Até a corrupção é sistêmica, né? Existe o crime organizado em todos os âmbitos. Não é só no morro, não. Em todos os âmbitos, né? Seguindo, e a segunda barreira, gente, é o complexo de Jonas. Tá? Então, são essas as 2 principais barreiras que nos impedem da recuperação do nosso sentido do sagrado e do autoconhecimento, da autoiluminação e da individuação, portanto. Aí está, o autoconhecimento está entre a dessacralização e o complexo de Jonas, está como uma barreira entre essas 2 conquistas, o autoconhecimento e a espiritualidade. Abstraindo-se, segundo Joana de Ângeles, agora no livro Autodescobrimento, uma busca interior, abstraindo-se das objetividades e do mundo sensorial pelo desapego, a vida psíquica se lhe irradia generosa, comandando todos os movimentos e ações sob o direcionamento da realidade imortal, que alguns preferem continuar denominando como inconsciente sagrado. Tornando-se plenamente realizado, sente-se purificado das mazelas, sem ambições, nem tormentos. Aproxima-se do estado luminoso, liberta-se. E é disso que Jonas, o Jonas interno, o nosso Jonas, tem medo. Exatamente do estado luminoso, de libertar-se. É a zona de entre parênteses, desconforto. A gente costuma chamar de zona de conforto, mesmo que seja incômoda, espinhosa, mas a gente tem medo de piorar. Não, se está ruim, pelo menos eu já acostumei, já conheço. Já ouviram falar na síndrome de Estocolmo, né? A pessoa chega até a se apaixonar pelo próprio sequestrador. E, algumas vezes, certos prisioneiros, em certos relatos, que eram torturados diariamente, eles se preocupavam com a troca do torturador.
Eles queriam ficar com aquele torturador. Não troca, não. Se pudesse pedir, eles pediriam. Não troca, deixa esse torturador aí. Porque esse, pelo menos, eu já conheço. Vai que o outro, né, o próximo, seja pior ainda. Então, nós temos o medo da mudança, o medo de enfrentar os desafios, o medo da responsabilidade que advirá dessa conquista. Só que isso é inconsciente. Sempre lembrando, é um medo inconsciente. Daí o motivo por que precisamos nos conhecer profundamente. Elevada percentagem, isso foi dito por Narcisa, no livro Nosso Lar, ela conversando com André Luiz, ela falou que ele não estranhasse, porque a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. É contagioso, né, então? O medo é um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observe, atacando as forças mais profundas. Podemos entender que o medo nos paralisa, como diz Rossandro Klinding? Podemos entender, então, que o medo neutraliza as nossas forças construtivas? É o que dá a entender aí. Então, vamos ver o que diz Joana de Ângeles em Conflitos Existenciais. Agora, uma visão mais profunda do ser imortal que somos. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão e do discernimento, em face do despertar da consciência, ressumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Não poucas vezes, torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Observem, gente, as palavras muito bem colocadas da benfeitora. E isso, espero que nos desperte uma grande curiosidade para ler todo o capítulo e todo o livro, porque é muito interessante. E é libertador, tá? Olha só o que ela diz ali. Reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Ou seja, somos constrangidos. É como se fosse sob vara, né? Como diz na justiça, coercitivamente conduzidos na marra. Na marra, usando uma expressão bem popular, né? Somos na marra levados à situação de pânico, de terror, de medo, por conta da consciência de culpa instalada lá nas profundezas do inconsciente. Porque nós já cometemos muitos erros, sim. Embora tenhamos dificuldade de admiti-lo, já fomos criminosos terríveis, já cometemos iniquidades, atrocidades, que, graças a Deus, estão encobertas pela bênção do esquecimento. Quando nós entramos para uma nova existência física, a misericórdia e o amor infinito do Pai nos dá essa bênção do esquecimento para que possamos recomeçar. Mas esse esquecimento não é completo. É só um alívio. Está tudo lá no inconsciente. E esse conteúdo, mesmo estando nas profundezas do inconsciente, eles emergem para a área da consciência e nós não conseguimos identificá-los, a não ser por meio da terapia espírita ou de uma terapia da área da psicologia mesmo, da ciência do comportamento. Tem que ter uma ajuda, mas tem que ter também vontade e esforço para que haja essa conquista da consciência que Carl Gustav Jung definiu como a relação entre os conteúdos do inconsciente e com o ego, desde que o ego saiba que exista essa relação entre ele e o inconsciente. Portanto, mudanças de estado de humor, mudanças bruscas do estado íntimo,
já é um indício de que algo vem lá do fundo do baú. E a pessoa que não tem consciência disso, ela é considerada o quê? Bipolar, uma pessoa estranha, exótica, que não inspira confiança, porque muda da água para o vinho de uma hora para outra. Está agressiva, no outro momento já está dando risada, enfim, muda. E não tem consciência disso, porque não é uma pessoa consciente. Não há nela a percepção necessária da relação dos conteúdos do inconsciente com a consciência, com o ego. O ego é essa parte mais superficial que nós utilizamos no estado de vigília para interagirmos com o mundo e com o outro. A mente indisciplinada e invigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os pavores que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. Apresentação masoquista mesmo, como dissemos momentos atrás, até o torturador, nos acostumamos até mesmo com um torturador, com uma zona de desconforto, geralmente chamada de conforto. E não queremos avançar. Não, tá bom assim, me deixa onde eu estou, que não mexe com o que está quieto, não, deixa como está, para ver como é que fica. E são, né, ideias propagadas, a gente sabe bem, bastante propagadas há muito tempo. E a mente, ela precisa de disciplina, precisa ser vigiada, precisa ser adestrada. É a própria Joana de Ângeles que usa esse termo, essa expressão, adestrar a mente. Ela nos sugere, nos aconselha mesmo a promover uma incursão, ou seja, uma exploração desse país desconhecido que é a nossa mente. Para quê? Exatamente para fazer um reconhecimento territorial, correr no cartório, fazer uma escritura, né, e dizer, esse território é meu. Eu sou o dono. Eu deixei de ser dominado pela mente e agora sou eu que domino, porque eu estou pondo disciplina e estou vigilante do que se passa na minha mente. Quais são os conteúdos que pululam em minha mente durante a minha vilegiatura, meu estado de vigília, e especialmente durante as horas de sono, de manhã. Todos nós acordamos com mensagens ricas. São as lembranças que chamamos de sonho. E nós temos 3 tipos, não é? Os sonhos, eles podem decorrer das nossas preocupações, ocupações do dia a dia. Essa é a primeira categoria. A segunda são os conteúdos do inconsciente registrado em todas as existências passadas. E a outra categoria, uma terceira categoria, é as relações que mantemos com outras entidades, enquanto livres do corpo, seres imortais que somos, livres do corpo, transitando pela dimensão espiritual e recebendo conselhos, orientações, ou encontrando com os nossos pares que têm as mesmas tendências, os mesmos gostos, que alimentam os mesmos pensamentos, as mesmas emoções durante o dia. É isso que determina o destino do espírito durante as horas de sono. É a qualidade dos seus pensamentos, suas intenções, e como foi dito ali, planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica. Se nós temos essas planificações, esses planos, é lógico que nós atrairemos entidades de um nível ainda mais elevado, claro, porque
É como o aluno que tem vontade de estudar, de aprender, ele atrai os melhores professores. É natural, lei de atração. Então, o mesmo se dá com o espírito fora do seu corpo e no corpo também, claro. Nada, gente, nada é fácil. Sempre apresentando-se como recurso de aprendizagem e de evolução. É sempre exercício. Nós estamos sempre na refrega, porque só assim o conhecimento fixa. Só assim a gente consegue sedimentar o conhecimento. O medo, portanto, oculta-se na fantasia de tudo muito fácil, sem suores nem lágrimas, sem sofrimentos nem lutas, gerando incertezas em torno do ato de existir. Gerando incertezas em torno do ato de existir. Isso me faz lembrar uma coisa que eu vou compartilhar aqui só com vocês. Acho que ninguém mais vai saber. Né? Quando eu tinha ali pelos meus 18, 19 anos, eu estava procurando assim um emprego melhor. Né? Eu fiquei maior de idade, agora eu tenho maioridade, então eu quero um emprego melhor. Né? E aí eu escutava os colegas comentando, quando a gente entrava no assunto, o fulano arrumou um emprego da hora, um emprego bacana, muito legal. O que ele faz? Nada. Por isso que é legal, né? O cara tá bem empregado, não faz nada, fica de boa o dia todo. Oi? Então, olha só, gente, a qualidade dos nossos anseios em algumas situações, em algumas fases da vida. E isso independe de idade cronológica, independe de contexto social. É um modo de pensar normótico que está presente por aí. Né? É isso. Tudo muito facinho, né? Eu não vou falar desqualificar nem qualificar, mas eu estou numa cultura que é conhecida, eu estou em viagem, então as pessoas costumam dizer que não, fica tranquilo que vai ser molezinha. Molezinha? Como assim? Quer dizer, vai ser fácil, bem tranquilo, não se preocupe. Não, mas eu não estou preocupado. Eu quero trabalhar mesmo, eu gosto do serviço que eu faço. Então, entende? É normótico, é a patologia da normalidade. Então, as pessoas estão procurando sempre estarem no ócio. O medo e insegurança ainda. O homem extremunha-se. Fica confuso, né? Sabe quando a pessoa está acordando, está tudo se situando ainda, principalmente quando dorme num lugar diferente do costumeiro, acorda assim, confuso, né? Então, estremunhado. Então, o homem estremunha-se entre os condicionamentos do medo, da ambição, da prepotência e da segurança, que raramente discerne com correção. O medo domina-lhe as paisagens íntimas, impedindo o crescimento, o avanço, retendo em situação lamentável, embora todas as possibilidades que lhe sorriem esperança. A gente não consegue nem ver o objetivo lá adiante com clareza, como foi dito aí pela benfeitora no livro Momentos de Felicidade. A gente não consegue discernir com correção, ou seja, de forma correta, raramente, né? Porque a gente fica ali dividido entre o medo, a ambição, a prepotência, e com essa divisão, com essa confusão mental, a gente não sabe se vai para Tarsis, para Nínive, se a gente foge do nosso destino, ou se a gente procura compreender o nosso destino e segui-lo. Mas como compreender o nosso destino sem antes fazer um mergulho para a intimidade, para revelar, conhecer seus talentos, suas aptidões, sua vocação? Como é que eu vou conhecer isso tudo se eu não tenho o hábito do recolhimento, que, em outras palavras, é meditação, autoconhecimento, busca interior? Eu vou estar sempre arrastado pela normose,
né? É molezinha, vai ser mole, não se preocupe. Você não vai fazer nada, você vai só ganhar um salário. Não é isso. Né? Planificação de elevada significação é você querer participar, é querer construir, colaborar, ser útil para a sociedade e promovendo simultaneamente o próprio avanço evolutivo, o próprio crescimento em todos os âmbitos, intelectual, moral, ético, espiritual. Então, lendo o livro Momentos de Felicidade todo, nós vamos aprofundar um pouco mais. O convite está feito. Então, um pouquinho mais. É bom sempre nos perguntarmos, né? Qual é o propósito da minha existência? Será que eu já sei? Será que nós já sabemos qual é o propósito da minha existência? E pior, eu não estaria até o presente momento fugindo do meu propósito, da minha verdadeira vocação, daquilo que eu fui convidado por aquela voz a fazer nessa existência? Será que eu não peguei o caminho contrário? Em vez de Nínive, Tarsis? Só que vai acontecer uma tempestade. Muitas vezes ela se manifesta como essa tempestade? É com angústia, é com depressão, inquietação, ansiedade. A pessoa nunca está em paz, porque aquela voz interior está dizendo, olha, não é por aí, está errado, não é esse o caminho. Mas a gente não quer escutar essa voz, como foi Jonas. Ele não quis, não, comigo não. Eu ir lá em Nínive, falar com aquele povo ignorante, ímpio, que fizeram tanta maldade. Deus me mandou lá para eu convencê-los de que eles estão errados. E foi assim que pensou, né? Jonas. Não vou, não vou. Aí pegou o caminho contrário. E essa era uma voz interior, inconsciente, que ocorre com todos nós. E nós hoje nos encontramos de uma forma que parece que perdemos o mapa da nossa existência. Mas, felizmente, tem uma coisa que não tem como perder, que é a bússola. E o que é a bússola? Pode se comparar ao coração, onde reside Deus, a nossa divindade. Nós somos parte da divindade e dentro de nós temos essa voz que está sempre nos alertando desde que nós busquemos ouvi-la. E assim a nossa pergunta será respondida. Qual é o propósito da minha existência? O hábito de evitar-se. Deixa eu sair daqui. Sai daí, Lelis. Então, o hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana e infantil. Todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior, a sua individuação. Inutilmente se busca burlar o impositivo do progresso, que é o recurso hábil para a conquista do si profundo e de todas as suas potencialidades. Então vejam, observem. Nós temos tudo, tudo. Nós temos a ajuda espiritual, a companhia espiritual, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Enquanto no estado de vigília, nós estamos com os nossos companheiros de caminhada que nos ombreiam essa jornada evolutiva. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, nós temos a inspiração, a intuição, a participação dos nossos guias, em especial do nosso guia particular, aquele que é chamado de anjo guardião. E, sabendo ouvi-los e sabendo ouvir as vozes da consciência, as vozes interiores, nós teremos maiores garantias de não nos perdermos pelo caminho, né? Porque a bússola ela vai estar sempre conosco. A gente pode até perder o mapa, mas a bússola não. A bússola está conosco, faz parte da nossa natureza íntima
de espíritos imortais que somos. Então, meus amigos, minhas amigas, eu acho que extrapolamos o tempo, mas quem quiser fazer algum comentário, estamos aqui para ouvi-los. Podem abrir suas câmeras, seu microfone e fazer seu comentário. Lelis, é Carmen. Sim, Carmen. Eu gosto dessa parábola que você escolheu, né? E na sequência dela também, assim, que Jonas não era fácil, né? Ele era muito, vamos dizer, hoje a gente colocaria como muito racional, muito cobrador, né? Das atitudes. E eu gosto muito daquela parte também que o que era a grande missão dele, né? Era anunciar uma profecia que dentro de um mês, se as pessoas que morassem em Nínive não mudassem o comportamento, a cidade seria destruída. Mas, rapidamente, as pessoas começaram a reconhecer seus erros, começaram a seguir as recomendações dele, a jejuar, a vestir roupa de algodão, ou seja, se tornar mais humilde, né? A usar cinza, né? Cobertos de... Conta lá a história. Mas se converteram mais piamente, mas ele ainda ficou revoltado com isso, ele não conformava com essa mudança de atitude, pela rigidez que ele tinha. E ele fica revoltado com Deus, né? Ameaça até se jogar no mar, se matar, e aí Deus chama ele à consciência, a virtude da misericórdia, né? E essa misericórdia que eu acho que é tão importante a gente perceber, né, dentro dessa história, com esses elementos simbólicos, que nos ajuda a entender o nosso próprio ser, né? Porque a gente falta muito essa misericórdia em nós, né? Isso vai nos mostrar por que a gente foge tanto de nós mesmos, a gente foge tanto da nossa missão de vida, né? Por que a gente se esconde tanto na culpa, na punição, no julgamento, né? Na crítica, no sacrifício, no arrependimento, né? E não muda as nossas atitudes. A gente mantém o ressentimento, a rebeldia, né? E não muda a nossa consciência. Então, é um grande convite, né, que a gente tem. Essa história é muito profunda por isso, né? Que medo é esse de autorrealização que a gente tem, né? E alimenta esse medo. Dura que muitas vezes a gente adquire a consciência disso, aprendendo, estudando, né? Quantas lições a Joana de Ângeles tem nos deixado, nos ensinado, e a gente ainda sempre mantém esse medo do crescimento, né? Então, a gente tem que tomar essa consciência, mas ter firmeza, né? Eu vejo muito isso, assim, em mim mesmo, não é nos outros, mas em mim mesmo, assim, como eu necessito de ter essa firmeza de atitude. Desculpa, acabei falando muito, me empolguei. Falou muito bem, muito bem. Mais alguém? Eu queria só refletir o quanto que esse processo de individuação nosso, a gente vai compreendendo todo, né? A gente está num quebra-cabeça e a cada sábado nos é apresentada uma peça que se encaixa no assunto anterior, nos assuntos anteriores, mas principalmente dentro de nós mesmos. Então, uma das coisas que sempre me chamou a atenção e ao mesmo tempo me assustava era a nossa capacidade de adaptação às situações, ainda que fossem situações dolorosas. Eu sempre pensei muito sobre isso. Né? A gente estava numa situação de dor profunda e, às vezes, não reagia, exatamente por tudo isso que a Carmen colocou para a gente de uma forma muito clara. Então, assim, o tanto que é importante esse processo de viagem íntima, a gente só consegue buscar essa reforma íntima partindo de nós mesmos. É impossível a gente falar de reforma moral, de reforma íntima, se a gente não conhece a nós mesmos. Né, até onde eu posso ir, até onde eu vou, o que eu tenho de potencial, essa relação de paternidade, né, da gente ser herdeiro dessa divindade, da gente acreditar nesse movimento e entender que todos esses comportamentos que a gente apresenta ao longo do processo de construção de nós mesmos faz parte exatamente da trajetória que tem que ser, que as nossas crises, elas são difíceis, mas elas se fazem necessárias. E todas as vezes que a gente supera uma crise na nossa vida, seja qual for, financeira, emocional, espiritual, seja qual for, a gente tem um salto qualitativo imenso nas nossas vidas, né?
Verdade. Leves, eu só confirmei mais ainda que eu sou uma pessoa medrosa e super insegura. Eu tenho medo não só do hoje, como mais profundamente ainda do amanhã. Infelizmente. Né? Infelizmente. Pô, Infelizmente. já é um passo, né? Quando a gente descobre que a gente reconhece que temos esses bloqueios. E aí a gente começa a trabalhá-los, né? Então, gente, eu não aprofundei muito, fiz um resumo bem resumido mesmo, porque tem a segunda parte, que cabe ao Eurípides, e eu acho que muitas coisas que eu omiti, ele vai, com certeza, abordar e contemplar aí as curiosidades. E aí, depois vem os comentários no final. Obrigado pelas participações, um abraço a todos, e agora eu passo a palavra para o nosso irmão Eurípides. Muito obrigado, Lelis. Então, minhas saudações a todos os irmãos e as irmãs, né, que nós não cumprimentamos na chegada, e a todos que irão assistir, né, esse encontro através do canal do GAEB no YouTube. Esse maravilhoso encontro, né, que está sendo o dia de hoje. Então, a gente vai continuar com esse estudo sobre o complexo de Jonas e o medo da própria grandeza, cuja denominação foi dada, já falada pelo Lelis, pelo Maslow, para designar a evasão do próprio destino, a fuga de nossos melhores talentos, o medo do propósito. Então, nesta segunda parte, vou abordar com vocês o item sucesso e fracasso, do capítulo 6 do livro Amor, Imbatível Amor, que enfoca as facilidades e dificuldades do caminho que nos propelem a não ter medo da autorrealização, medo da própria grandeza. Isso porque o sucesso, não considerado apenas como o triunfo econômico, social, político, etc., que pode ser o responsável por expressões de profundo desequilíbrio no comportamento, gerador de estados neuróticos e de perturbações lastimáveis, mas sim é entendido e aceito como a harmonia e que aumenta, né, a nossa alegria de viver. Nesse sentido, caros irmãos e queridas irmãs, o sucesso é vitória sobre si mesmo e sobre as nossas paixões primitivas. Refiro-me ao sucesso quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade, conservando-se em harmonia no êxito social ou nas dificuldades, sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade. Vale dizer que o desajuste emocional e a perda de identidade que predominam na sociedade contemporânea, infelizmente, determinam como indispensável a conquista de metas estabelecidas pelo egoísmo, em indisfarçável preocupação de parecerem proporcionar a felicidade. Então, a busca de poder que favorece a projeção social e produz, né, contínua inquietação nas pessoas, de algum modo, pelo medo de não mais vir a dispor da situação cômoda, né, invejável. Esse receio, ele induz a insegurança, induz a desconfiança, a instabilidade. Assim, a busca do sucesso, com base somente nas coisas materiais, como forma de felicidade, é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda, pelo vazio existencial. Sucesso e fracasso. O homem tem necessidade de enfrentar desafios. São eles que o impulsionam ao crescimento, ao desenvolvimento de suas aptidões e potencialidades, sem o que permaneceria sem objetivo. É o que nos fala Joana de Ângeles no livro Amor, Imbatível Amor. Inicialmente, teríamos algumas questões. Quais são os desafios da vida? Quais são os desafios da minha própria vida? Qual é a forma correta de encarar os obstáculos da jornada da existência atual?
Para que servem as adversidades? Que lições podemos extrair das dificuldades materiais, morais e espirituais que vivenciamos? Qual a visão espírita dos desafios da vida? Para o espiritismo, os desafios da vida são experiências das quais precisamos enfrentar para evoluir. É a partir dos obstáculos que superamos limites e desenvolveremos as nossas capacidades em busca da autorrealização. Então, a lei do progresso, tão bem estudada em O Livro dos Espíritos, que é uma das 10 leis morais que compõem a lei natural ou lei de Deus, esclarece que reencarnamos para progredir. Não estamos aqui sem outro objetivo que senão progredir, conquistar as nossas felicidades, né? Sermos plenos. Ou seja, temos, gente, a oportunidade de viver na Terra para buscar nosso aperfeiçoamento. Daí a necessidade de enfrentarmos os medos do ego e ir em busca dos nossos propósitos. A lei do progresso, ela vem ao encontro de outra lei moral, que é a lei de igualdade. Deus criou as mesmas leis para todos os indivíduos. No entanto, cada pessoa, e bem o sabemos, tem suas aptidões e tem o seu grau de adiantamento. Uns são mais evoluídos, isto é, se dedicaram ao bem mais do que outros, nós bem o sabemos. Desenvolveram-se na razão, ou seja, na inteligência, e no sentimento, no amor, e trabalharam na sua melhor interior, trazendo-lhes o quê? Trazendo-lhes resistências morais diante das dificuldades. Portanto, entendemos que Jonas, né, da parábola já bem falada pelo Lelis e comentada pela Carmen, é aquele que prefere ficar esperando e quando uma voz viva vem visitá-lo em seu íntimo, ele resiste, não atendendo ao seu propósito, conforme nos fala o Jean-Yves Leloup em seu simpósio, né, que está aí à disposição para todos na internet. Então, tudo o que passamos nesse plano físico não é por acaso, bem o sabemos enquanto espíritas. Há sempre uma razão por trás das provações, por trás das expiações. Nós, como espíritos imperfeitos, carregamos uma longa bagagem de erros, bagagem de acertos, de outras vidas. Passamos por sucessos e fracassos, mas estamos aqui, né? Mesmo diante de tudo isso, estamos aqui, nesse novo contexto, para construir a nossa felicidade. E o próprio criador da psicologia humanista, Abraham Maslow, diz que dentro de nós existe um impulso para alcançar a grandeza e um desejo de avançar em direção ao que ele chamou de nossas maiores possibilidades. Mas, infelizmente, caros irmãos e queridas irmãs, muitos de nós, segundo o próprio Maslow, tememos a nossa grandeza, mais do que a desejamos. Nos falta o quê, então? Nos falta coragem e vontade para ativar. O livro de Jonas, né, essa parábola em questão, é também para nós uma oportunidade de nos interrogarmos sobre nossa missão, sobre nossa vocação, sobre o que cada um de nós tem de particular e único. Nos convida a escutar em nós mesmos um desejo mais profundo, sem medo de realizá-lo. À medida que se vai operando o amadurecimento psicológico, mais amplas perspectivas surgem do homem, né? Paisagens mentais em forma de aspirações, que se transformam em lutas motivadoras da existência. Irá nos dizer Joana de Ângeles,
ainda neste capítulo. Portanto, após cada etapa vencida, aparecem novos rumos a percorrer, e o seu transcurso é realizado a esforço que o nosso ideal ao sucesso propõe. A princípio são metas próximas, não obstante se possam ambicionar outras mais expressivas, mesmo que remotas, porém prenunciadoras de vitórias imediatas. Então, enquanto se acalentam ambições nos padrões da realidade, do possível, se vive motivado para prosseguir. Então, de maneira geral, apesar dos sucessos conseguidos, sobressair em muitos setores, enquanto outros permanecem obscuros, aguardando o nosso despertamento, passos audaciosos já foram dados por nós, favorecendo o bem-estar e ampliando nossos horizontes existenciais. Lenta, mas seguramente, o homem sai da caverna, tem sucesso ao diminuir as sombras por onde transita e desenha um radioso futuro. Desse modo, à medida em que formos amadurecendo psicologicamente, encarando os sucessos e os fracassos com naturalidade, não teremos mais medo da grandeza. Venceremos o que Maslow chamou de complexo de Jonas, em referência ao personagem bíblico, né, já citado pelo Lelis, Jonas, que tentou fugir do destino dado a ele por Deus, conforme já comentaram aqui hoje. Saturado do habitual, o homem aspira pelo inusitado, pelo incomum, pelo inesperado. Apaixonado pelo bom, pelo nobre, pelo belo, liberta-se a esforço que supera a vulgaridade, o tédio, o ego dominador. Essa é uma consequência do amadurecimento psicológico do ser. Além dos desafios familiares, a espécie humana enfrenta os desafios existenciais. As situações desafiadoras nos testam a todo momento e estimulam o nosso progresso. Ter postura de vencedor é adotar uma atitude positiva diante das adversidades. É agir como vitorioso antes mesmo de conquistar a vitória. O prazer de superar um obstáculo, caros irmãos e irmãs, é infinitamente maior do que uma conquista ausente de empecilhos. Sócrates já dizia que uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Sejamos, portanto, fortes e pacientes. Vençamos o medo de fracassar. Pratiquemos o perdão e a caridade. Aprendamos com os nossos erros e lembremos sempre, nós não estamos sós, não estamos sozinhos. Sempre tem alguém para nos auxiliar, para nos dar uma força. Quando caímos, mesmo que não tenhamos força para levantar, vamos erguer um braço, porque alguém vai passar e vai nos puxar do lamaçal da nossa queda. Não vamos descrer do amparo divino que nos vem através dos amigos do mais alto, que não nos deixam a sós com as nossas provas. Deus está conosco, bem o sabemos, e proverá todas as condições necessárias que precisamos para superar os desafios da vida e progredir espiritualmente. Não fujamos do nosso destino, como o próprio Jonas o fez, do nosso destino ou propósito. Não deixemos que a culpa e a autopunição tomem conta da essência que somos. Não hajamos como Jonas. O sucesso é sempre o prêmio para quem luta e aspira por ascensão, poder, destaque. Não se trata de buscas egóicas, mas de instrumentos de uso para conseguir a vigência dos ideais. É o que nos fala Jonas de Ângeles, ainda nesse item do capítulo 6 do livro Amor, Imbatível Amor.
Buscai e achareis. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Estamos aqui em busca de nossos objetivos. Não as buscas do ego doentio, mas as buscas do self, dos objetivos que me instrumentalizem a galgar degraus mais altos no plano da evolução. Não tenhamos medo do sucesso, que edifica, é claro, e eleva, pois ele é o prêmio para quem se esforça, para quem luta intimorato diante das adversidades do caminho. Segundo Vera Saldanha, psicóloga, presidente da Alubrate, Associação Luso Brasileira de Transpessoal, o desenvolvimento da personalidade humana ocorre a partir de uma necessidade, motivo ou impulso soberano, com uma tendência inerente ao crescimento e autoperfeição. Assim, fugir de nosso destino por medo causaria uma série de problemas psicológicos, de depressão, a neuroses, pois nós bloqueamos o fluir da nossa vida em direção à plenitude. Numa abordagem psicológica, podemos dizer que Jonas é o arquétipo do homem que quer permanecer, que resiste a essa experiência luminosa que ecoou dentro dele. Jonas é um homem que tem medo de mudanças, o homem que quer continuar no leito de sua mãe, o homem que não quer ficar de pé, ou seja, que não quer tornar-se adulto, diferenciar-se. Diferenciar-se, caros irmãos e queridas irmãs, das palavras e dos desejos do seu meio para ter acesso à sua própria palavra e ao seu próprio desejo. Jonas é, pois, um homem que quer continuar na repetição. Ele prefere permanecer no conhecido, tem medo do desconhecido. Como Lelis falou, quer ficar na zona de desconforto, né? Chamada zona de conforto, mas, na verdade, que causa um desconforto muito grande. Que quer viver, né, cultivando a doença da normalidade, como Lelis falou, a normose. Ele não quer arriscar sua vida escutando esta palavra que o convida a ir para outro lugar, para o outro, que se chama Nínive, e que ele considera como inimigo. Só a título de curiosidade, Nínive hoje fica no Iraque, né? Mossul, Mossul e a terceira cidade em termos de crescimento lá do Iraque. Ele prefere, gente, então, como eu estava dizendo, ir a Tarsis, ir ao igual, ir ao que se identificar com ele. Lá, narcisicamente, vamos dizer assim, ele não tem nada a temer. Portanto, há momentos em nossa vida em que não podemos mais fugir. Chega de sofrimento, chega de cultivar padrões arcaicos, chega de cultivar, né, paradigmas que não se coadunam mais com a realidade odierna, com a realidade dos dias atuais. Não temos mais saída, caros irmãos e queridas irmãs. É preciso encarar a nossa responsabilidade e não responsabilizar os outros pelas consequências dos nossos atos, né? Muitas vezes, ou quase sempre, fazemos isso, como uma fuga do ego, né? Então, nesse momento, é preciso olhar de frente o nosso medo e mergulhar no mar, enfrentando o inconsciente, né? Esse monstro que ele contém. Este é o combate do herói. Ele deve encarar os seus medos. Não é mesmo? O poder é ferramenta neutra. A aplicação que lhe é dada responde pelos efeitos que produz. Proporciona os meios hábeis para as realizações, abrindo portas e ensanchas oportunidades, a fim de que a vida se torne mais significativa. Inicialmente, vale dizer que a palavra poder remete-nos à posse de capacidade ou faculdade de fazer algo, bem como à posse do mando e da imposição da vontade. Poder não é, basicamente, estar em condições de impor a própria vontade contra qualquer resistência.
e sim dispor de uma autoridade sem que esta implique numa ideia de coerção. O poder de conhecimento. Algumas pessoas pensam que você possui conhecimento ou competências específicas que fazem de si um especialista. Ouvimos os peritos e seguimos os seus conselhos. Obedecemos ao médico que nos prescreve uma injeção, ainda que não conheçamos perfeitamente os efeitos e a composição do produto. Muitas pessoas têm um poder de conhecimento no trabalho, pois detêm informações de suma importância. Detêm, portanto, um poder de conhecimento considerável. Quanto ao poder de informação ou de persuasão, utiliza-se a argumentação, a informação para se obter uma pessoa aquilo que se deseja. Por exemplo, se procura convencer um amigo a ir ver um determinado filme, em vez de outro, informá-lo sobre o filme por meio de argumentos fortes, por exemplo, boa crítica, bons atores, etc. Agora, existe a chamada síndrome do pequeno poder. De acordo com a psicologia, a síndrome do pequeno poder refere-se à postura de autoritarismo adotado por um indivíduo quando lhe é conferido um poder, utilizando de forma absolutamente absoluta e imperativa, né? Vamos dizer assim, sem se importar com os problemas das pessoas que o cercam. Vale dizer que muitas pessoas, caros irmãos, passam por uma castração voluntária. Isto é, renunciam ao seu poder, à sua originalidade, à sua criatividade, à sua independência, pelo medo da rejeição, pelo medo do exílio, pelo medo do sucesso. As empresas, as grandes empresas, trabalham muito essa questão do complexo de Jonas em seus funcionários, porque muitos deles deixam de dar grandes ideias, grandes contribuições para a empresa, porque tem medo da sua capacidade, tem medo de estar errado, não entende o seu propósito, a sua grandeza. Então, eles têm trabalhado essa parábola, né, dentro da interpretação do Maslow, fazendo com que essas pessoas mudem de atitude e entendam, né, que elas têm que enfrentar o medo, têm que colocar para fora todas as suas capacidades, né, que, com certeza, o propósito de cada um vai fluir, vai aparecer em benefício próprio e em benefício do outro. Por fim, encontraremos, caros irmãos, no poder individual positivo, a capacidade de vencer o medo da autorrealização. Possuir para manter-se com dignidade, em segurança econômica, social, emocional, é um sentido existencial através do qual se harmonizam algumas necessidades psicológicas, né, do homem, nos fala Joana de Ângeles. Então, as oportunidades financeiras, econômicas, né, e educacionais não são capazes, por si mesmas, de elevar as condições espirituais do ser humano, enquanto o enfoque estiver centrado na aquisição versus consumo de bens, produtos e serviços. Se o foco, caros irmãos, é a vivência, vamos dizer assim, do hedonismo, do apego aos prazeres, com excessivo apego ao que é transitório, né? Ao que é passageiro aqui no plano físico, a vida passa a não ter sentido, não é mesmo? Mas, sendo o ser humano herdeiro de possibilidades divinas, uma mudança para melhor deverá ocorrer em sua caminhada evolutiva, cedo ou tarde. Porque, como sabemos, a individuação ela acontece, mesmo que não o queiramos. Mas, como diz Joana de Ângeles, no trecho em questão, esses sucessos, aquisições, fazem parte de nosso contexto e podem harmonizar algumas necessidades psicológicas do homem. Mas lembrem-se de que, na parábola da história de Jonas, ele foi conduzido pela vida a um momento do qual ele não pôde mais recuar. Ele mergulhou na água, que é o símbolo do inconsciente, enfrentando a si mesmo, né? Ele foi recolhido por um peixe e isso oportunizou a Jonas fazer a experiência da sombra.
né? Lá dentro do peixe, ele meditou profundamente na sua vida e rogou ao alto a ajuda e se arrependeu. E nós chegamos a esse momento de nossas vidas em que, na profundidade de nós mesmos, no mergulho do inconsciente, devemos encontrar uma saída. Quando não há mais saída no exterior, quando eu me bato contra todos os muros, é preciso procurar uma saída no interior. Assim, caros irmãos, o único sinal pelo qual nos aproximamos da verdade é o da nossa transformação, né? Da nossa própria transformação, da nossa autorrealização. O sucesso significativo, porém, se expressa como a atitude de equilíbrio entre o conseguir e o perdoar. Nem sempre todas as respostas da luta são positivas, de triunfo. O fracasso, desse modo, faz parte integrante do comportamento da busca. Nos fala Joana de Ângeles, ainda no livro Amor, Imbatível Amor. Então, o homem de sucesso, caros irmãos, ou de fracasso exterior, deve vigiar o comportamento íntimo para detectar como se encontra realmente e remanejar a situação. Produzir a harmonia entre o eu superior, o self, a essência que eu sou, e o ego, é que realmente representa sucesso real. A coragem, ela vem sempre associada à humildade, que faculta a perfeita identificação do indivíduo com seus valores reais, em face do autoconhecimento de que se tornou possuidor. Assim sendo, superemos o medo da vida, isto é, o receio dos conflitos, das necessárias provações que fortalecem o nosso caráter, e desenvolvamos os sentimentos, aprimorando o espírito. Estamos aqui para isso. Desenvolvamos a criatividade construtiva, oferecendo algo a mais, além daquilo a que nos comprometemos, tornando mais belos nossos dias e mais agradáveis os nossos relacionamentos. Assim, entendamos que o complexo de Jonas se refere à pessoa que tem medo das mudanças, tem medo do sucesso, tem medo de ser diferente e, por isso, de ser rejeitado. Que, a partir desse entendimento, cada um de nós possamos encontrar o nosso propósito, sem medo, mas com coragem, compreendendo que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo será proporcional às nossas forças, como a fé o será à coragem e ao coração que nós abrimos para esse entendimento. Então, caros irmãos e queridas irmãs, é o que eu tinha para trazer nessa segunda parte, fechando o encontro de hoje. Vamos abrir agora a palavra para que vocês possam fazer as suas colocações, alguns acréscimos, algum questionamento. Vocês estão com a palavra. Um de cada vez, né? Deixe-me organizar aqui, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo para a gente pensar e para a gente absorver. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi o slide, que tem lá a sementinha, tendo uma pedra como obstáculo, né, de crescimento, de florescimento, e ela vai lá, faz um contorno e floresce. Eu acho que tem uma simbologia muito significativa na nossa vida, né, como o rio também, que está ali correndo, tem um obstáculo e ele contorna e segue a sua direção e a sua destinação. Acho que é bem reflexivo. Me chama muita atenção essa força, né, de uma estrutura de um curso, porque a gente vai sendo preparado para chegar até esse ponto de ter uma explanação e a gente ter maturidade de ouvir sobre sucesso e fracasso, dando a cada um deles o devido valor, sem que a gente nem se minimize e nem se potencialize como pessoa, mesmo no equilíbrio. Eu acho bem interessante. E aí, só para finalizar,
Me encanta muito uma das letras de Milton Nascimento, Caçador de Mim, né? Onde ele diz, nada temer senão o correr da luta, nada temer senão... E aí, abrir o peito na força de uma... eu não sei a letra ao pé da letra, eu não sei o trecho da música, mas eu vejo que é exatamente isso, é um momento de enfrentamento da gente mesmo, e a gente entender que todo esse processo de medo, de insegurança que a gente tem, é a busca da nossa essência espiritual. E isso que eu acho encantador, quando a gente começa a perceber que todo o nosso enfraquecimento nesse processo de autoconstrução, né, de construção espiritual, faz parte do acerto. Então, seriam, assim, desgastes que a gente passa ao longo da nossa existência, mas que, no fundo, nos direcionam para onde a gente precisa ir. E é por isso que a tendência natural da gente é encontrar essa luz. Porque ela pode demorar a acontecer nas nossas vidas, mas ela é inevitável, porque em algum momento a gente vai sendo envolvido e arrebatado por essa força desse processo de autoconhecimento e de reconstrução da nossa maneira de se olhar e, consequentemente, de olhar o outro e a nossa convivência com os nossos pares, né? Acho bem fascinante isso. Muito bem, Mariana, ótimos comentários, né? Como sempre. Mais alguém? Interessante essa parábola do Jonas, né? Que realmente ele tinha que avisar lá ao povo de Nínive, que em 40 dias seriam devassados, seriam destruídos, né? E ele não aceitou de forma alguma ele se arrependido, né? Deitou ali uma pedra, nasceu uma plantinha do lado dele, parece que era uma cajazeira, né? Depois vieram lá uns bichinhos, comeram toda a cajazeira, ele ficou revoltado, com sol quente na cabeça. Através de um diálogo com ele, fez ele perceber que aqueles 120 mil pessoas, habitantes, eram muito importantes se salvarem, né? Já que ele estava reclamando, ele era uma pessoa só, né? Que Deus fosse lá e que acabasse com o povo, né? Mesmo o povo tendo aceito se arrepender, a melhorar de vida, mudar o comportamento, né? Sabe, isso também nos leva a pensar, né, como assim a imagem que a gente tem de Deus, né? De um Deus punitivo, vingativo, que não tem diálogo, né? Só tem determinações. Isso também leva a gente a pensar a grandeza que é Deus, né? Dando-me uma oportunidade. Né, Eurípides? A gente julga Deus muito, muito errado. As nossas concepções, né, muitas vezes são muito equivocadas. Por isso que a doutrina espírita veio, né, nos mostrando um Deus diferente, né? Deus que era simbolizado como um velhinho carregando um cajado, né? A doutrina espírita vem mostrar que Deus é o Deus de todos os povos, de todos os mundos, né? É o amor, criar, né? Todas as coisas, né? E realmente as suas leis, acima das suas leis, tem a misericórdia dele, né? Você vê que ele veio, conversou com Jonas, vamos entender essa palavra, conversou com Jonas, depois na veia acalentou, mostrou para ele que ele estava errado, tinha que ser salvo mesmo aquele povo de Nínive, né? E ele não estava aceitando. Mostrou a misericórdia, né? Misericórdia. Como é importante a tal da misericórdia. E às vezes a gente não tem nem com a gente essa misericórdia. Exatamente. Esse artigo, esse simpósio do Yves Leloup, né? É interessante, gente. Se vocês puderem assistirem pela internet, nossa, ele dá uma visão geral sobre essa parábola de Jonas. Muito grande mesmo, inclusive um enfoque psicológico. É mesmo, né? Não é, Lélis? Oi, Eurípides, então manda pelo grupo, então, para a gente poder ver. Tá, eu vou pegar o link e vou passar para o grupo, tá bom? Tá bom, obrigada. Eurípides, eu tive, não é uma dúvida, eu não sei se eu estou pensando certo em relação àquela pirâmide que você apresentou para a gente, aquele slide, que tem a parte fisiológica, segurança social, estima e autorrealização. Na minha cabeça, eu fiz a seguinte percepção: quando a gente está muito escravizado às nossas necessidades orgânicas, né, e existem aí muitas, a questão da fome, a questão da questão da energia sexual e tudo mais,
a gente fica meio que preso, retido. É como se a gente tivesse... Aí eu lembro que o Lelis falou dessa questão da banalização, né? Que o termo deixa eu ver aqui, gente. É um termo que eu nunca tinha, dessacralização, nunca tinha ouvido essa palavra, não conhecia, né? E a Michelle está colocando aqui, né? É a pirâmide de Maslow, eu não sei se a pronúncia é essa. E aí eu fico pensando que existem algumas pessoas que, pelas questões sociais, e a gente sabe também que existe uma necessidade espiritual também de estar em determinados grupos, né, sociais, mas que existem algumas pessoas, quanto mais escravizado a gente está a essas necessidades fisiológicas, mais distanciado ou mais indiferente a gente vai estar às percepções do eu interior. Eu não sei se eu estou pensando certo, não sei se é por aí. Eu fiquei bem cafifada, tanto que eu tirei uma foto que eu preciso pensar e pesquisar sobre isso. Eu achei muito interessante. A pirâmide de hierarquia de necessidade de Maslow, né? Ele fala, o Lelis até comentou isso em aulas anteriores, a questão das necessidades primárias, depois necessidades secundárias, de pertencimento, e o objetivo maior é a autorrealização, o encontro com o divino, né? Com o ser eterno que somos, com a essência que somos. Então, ele trouxe, o Lelis, na época, ele trouxe um conteúdo até interessante, em que ele comentou nesse slide sobre essa pirâmide, né, de hierarquia do Maslow, feita por ele. Eu não sei se ele fez essa pirâmide depois que ele estudou o complexo de Jonas, ou se foi antes, Lelis. Você se lembra ou não? Também não sei, Euripes. Eu tenho a impressão de que foi antes, tá? É só impressão. Mas é isso, eu acho que dá para nós termos uma série né, chegar a uma série de conclusões e dentro do conhecimento que a gente já possui acerca dos ensinamentos da Joana de Ângeles, traçar um paralelo com a hierarquia de Maslow, né? Essa pirâmide de hierarquia das necessidades de Maslow. Mais alguém, gente? Ou eu posso passar para o Lelis a palavra para ele fazer as considerações finais e a prece de encerramento. Então, você está com a palavra, meu amigo. Então, vamos lá, né, gente? Caminhando para o encerramento. Joana de Ângeles nos diz em Iluminação Interior, em face da percepção grandiosa do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração, porque nele estão as ideias de harmonia do bem, da harmonia do bem, né? Quando permanece em vinculação com o dever e com o amor. O pensamento necessita do combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana, desde os períodos mais remotos. Então, desde sempre, nós temos essa conexão com a divindade que está dentro, como afirmou Jesus, está dentro de vós, dentro de nós. Então, o recolhimento, a prece, as reflexões de relevância, elas são indispensáveis, são o pão nosso de cada dia. É o alimento que fortalece e revigora o espírito. Então, vamos juntos agradecer a Deus, nosso Pai, por esses momentos sublimes, onde fomos certamente rodeados de amor, inspirados, intuídos, tivemos a nossa percepção certamente auxiliada pelos benfeitores amigos que querem o nosso bem, que nos ajudam nessa busca da iluminação interior. Não só nos momentos de encontro para estudos, como nas atividades do dia a dia, durante o estado de vigília e também nas horas de desprendimento de nós mesmos em relação ao nosso corpo. Então, gratidão, Senhor, nosso Pai. Gratidão, Mestre Jesus, o Divino Mestre, o amigo incondicional de nós todos. E gratidão também, claro, aos seus prepostos, nossos amigos e irmãos que nos acompanham
nessa jornada e que nos auxiliam, que se alegram com essa nossa busca. Rogamos que estejam sempre conosco, nos amparando, nos indicando o caminho, nos dando forças, bom ânimo, coragem e disposição, alegria de viver para prosseguirmos nessa jornada até o último instante, sempre confiantes e otimistas em Deus, sobretudo, mas em nós mesmos, como jornadeiros felizes em busca da evolução, e que assim seja. Graças a Deus.